Gente, e mudando de assunto, estamos a menos de uma semana para a chegada do ano novo, não é isso? Muita gente nessa época começa a fazer a retrospectiva de 2024 e percebe que nem tudo que planejou no final do ano passado se realizou, né? Bate aquele sentimento de frustração, não é mesmo? Tentei malhar, não consegui, queria ganhar mais dinheiro, não deu certo, né? Para saber como lidar com isso, né, e não desanimar, a Mariana Távora conversou aqui no nosso estúdio com o psicólogo professor Fred Alvim. Vamos acompanhar esse bate-papo bacana. Existem algumas coisas que são possíveis, outras não são, e a maioria delas depende da gente mesmo. Sim. Eu tô falando aqui, eu acredito que sim, né? Mas bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana. Obrigado. Bom, é muito importante, né, a gente trabalhar também o emocional neste momento de festas de final de ano. As pessoas estão muito imersas ali nas festividades, nos encontros com a família, em reunir a família, em curtir o momento, e se esquecem também do balanceamento, né? Também a hora que nós nos enchemos de expectativas e especialmente nessa virada é um instante que a gente também está fazendo uma retrospectiva de como foram esses últimos meses, como foi esse último ano, né? E é muito importante a gente tomar muito cuidado para não nos deixarmos abater pelas promessas que ficaram apenas as promessas, né? Pois nesse momento a gente faz aquele balanço para saber o que eu fiz, o que eu não fiz, né? Exato. E aí, e realmente você falou, às vezes a gente chega nesse ponto e fala assim, nossa, eu não fiz tal promessa, não cumpri tal promessa que eu fiz, eu não fui mais saudável, eu não consegui juntar dinheiro, eu não estive mais tempo com a minha família. E aí, como lidar com isso? Bom, é muito importante valorizar o que foi feito, né? Uma maneira certa de fazer esse balanceamento, não se deixar abater unicamente pela frustração do que não foi, é a pessoa também compreender que ela fez o que foi possível, ela também teve algumas realizações, muitas delas nem haviam sido planejadas no final do ano passado, né? Agora, se ela está ali experimentando algum tipo de frustração, que ela possa usar esse momento também para saber como se projetar para o que está por vir. É muito importante a gente entender que as expectativas são singulares, cada um tem as suas respectivas condições. Não são as mesmas condições para todas as pessoas. E muitas vezes a gente se deixa levar pelo que é projeções do outro, que são planos do outro, e a gente esquece de estabelecer essa sintonia com as nossas reais condições, né? Então é muito importante. Já que você agora está se projetando para o ano que vem para assumir novos compromissos, novos sonhos, novas promessas, que elas possam realmente estar em sintonia com as suas reais condições. Então é muito importante não apenas ficar na idealização, mas também compreender o que eu estou vivendo, qual é a minha realidade de fato, o que eu tenho condições de fazer acontecer, né? E compatibilizar com a sua própria felicidade, com o seu próprio bem-estar, né? Não ficar apenas no excesso de idealizações. Olha, às vezes a gente fica frustrado também porque a gente, por exemplo, a gente planeja algo, fazer algo, muita gente inclusive reclama, eu começo a fazer um projeto, estou dando um exemplo simples porque é o básico do dia a dia, eu começo uma academia, mas passa um mês eu já paro. Eu não queria ter parado, mas eu paro. Eu comecei um curso e parei. Eu comecei a fazer uma dieta e parei. O que faz com que a pessoa pare no meio do caminho, assim? O que é que acontece que a pessoa, muitas vezes, a mesma pessoa se vê em não conseguindo completar nada? A gente se atropela muito, né, quando a gente não consegue estabelecer ali a disciplina de uma rotina. E é muito importante observar que esse instante em que, não, mas eu havia prometido para mim que eu ia ter esse compromisso com o meu autocuidado, com a questão de ter uma rotina numa academia, de ter uma rotina de atividades físicas. E aí começam a vir outras projeções, como é muito comum, né, as questões financeiras. Eu preciso agora trabalhar em dobro, porque eu tenho uma ambição ainda para fazer acontecer esse ano. É aí que mora o perigo, quando você começa a querer assumir outros compromissos a mais, que você realmente não vai ter condições, né? Então, saber pesar o que realmente é prioritário para você, o que realmente é seu. A questão financeira, ela tem um impacto aí maior, porque vai muito além do que a pessoa realmente tem. Sim. Compatibilidade com a realidade dela, né? Quando eu falo dessa questão, tem que estar em sintonia com as suas reais condições, é saber também gerenciar essas expectativas que podem ir além do que você realmente dá conta.
como é que dá para a gente fazer? Estamos chegando no ano de 2025. Eu quero agora mudar e realmente cumprir com o que eu estou planejando nesse ano de 2025. É colocar num papel, ou é na mente que tem que mudar alguma coisa? Qual é a dica, assim? Como fazer isso? Uma dica bem pontual, bem simples, colocar no papel ajuda muito, né? Porque você está ali tangibilizando, você está fazendo com que aquela sua anotação não se perca. Então é muito importante que você tenha um espaço seu para que você possa depois retornar. Uma coisa é, no primeiro momento, na primeira inspiração, eu estou cheio de ambições, tá, escreve tudo. Depois se distraia, vai fazer alguma coisa, deixa aquele papelzinho, já está ali no concreto, né? Já está tangível ali, deixa aquilo guardadinho, para depois você retornar e aí sim, já começar a usar o filtro da perspectiva crítica, né? Peraí, isso aqui realmente é algo prioritário para mim, é extremamente importante para mim, e mais ainda, isso aqui realmente tem condições de ser realizado, né? Até estabelecer prazos também é muito importante. E se você tiver esse cuidado de fazer uma anotação no compromisso seu e poder retornar a esse compromisso, até mesmo a questão de você ir vendo ao longo de 2025 como que os seus prazos estão se passando, poder retornar, olha, isso aqui ficou incompatível, não, isso aqui já era para eu ter feito, e agora, eu procrastinei de fato, ou realmente isso aqui está num tempo impossível para mim? Então, ajuda muito, né? E o tempo todo, mesmo fazendo ali as anotações, não esquecer de ser fiel consigo mesmo. O que de fato é meu, o que realmente eu tenho condição. Estabelecer sintonia, explorar também o seu autoconhecimento para saber, de fato, o que você tem condições reais, concretas de fazer acontecer. Pois é, e aí a gente vai falar muito e a gente precisa cada vez mais falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional, porque a gente está vindo de uma pandemia em que a gente percebe muita gente com problemas emocionais, muita gente com transtornos, né? Muita gente depressiva, muita gente desistindo de si mesmo, né? Então a gente nesse ano de 2025, talvez olhar para si com mais carinho também, Exato. né? E procurar um profissional que é extremamente importante, né? Sim. A gente tem hoje, né, vários psicoterapeutas trabalhando até mesmo essa questão de mentoria de carreira, mentoria de rotinas, né? Não são, parece que são coisas superficiais, mas a gente precisa entender que são esses pouquinhos que impactam, né, sobre a nossa saúde emocional. Então é muito importante a gente entender que as emoções, a gente não tem pleno controle. Nós podemos ter inteligência emocional. Conseguimos analisar ali quais são as posturas, as atitudes compatíveis com o que realmente esteja acontecendo, né? Mas muitas das situações que vêm despertar ali algumas emoções mais afloradas nossas são circunstâncias que a gente não vai conseguir controlar. Então é muito importante ter isso que você chama, né, do carinho consigo mesmo, né, do se respeitar, que a gente vive muito numa sociedade que exige resiliência, exige comprometimento, vem aí esse excesso de expectativas, o que você tem que dar conta de fazer, mas a gente precisa sim ter esse filtro do autocuidado, ter esse filtro, né, do que realmente você tem por domínio, do seu autoconhecimento, da sua capacidade de ser resiliente. Uma coisa é a imposição social, Sim. cultural, outra é o que de fato está correspondendo ali à sua realidade. Então fazer as pazes, estabelecer essa sintonia consigo mesmo é essencial para você se prevenir de problemas de ordem emocional, né? Sim. E compreender também como que você consegue regularizar ali as suas emoções para cada situação que esteja sendo vivida. E esses profissionais, eu digo psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, estão aqui para ajudar. Exato. Eu lembro de uma situação específica minha, que eu fui numa psicóloga com várias dúvidas. E eu cheguei na primeira consulta com ela, ela me fez uma pergunta. E essa minha pergunta resolveu todos os meus questionamentos. Então, às vezes não é algo nem que você precise de muito tempo, mas é algo que a pessoa certa para te ouvir, não é? Exato. E você ter esse conhecimento, né, de si mesmo, entender ali como é que estão as suas emoções, te possibilita, te permite conseguir vislumbrar, conseguir identificar de fato quais são as pessoas que você pode contar como a sua rede de apoio, Sim. a sua rede de afeto, né? Com certeza. É muito importante a gente também valorizar os pequenos gestos, valorizar a escuta, né? Que é aí que a gente também ganha forças. Até mesmo para nos conhecermos e sabermos o que a gente consegue estabelecer como promessas. Tá aí, né, gente? Vamos tentar então, né, nos planejarmos para que tudo saia bem, que seja um ano maravilhoso, né, para todos nós, com muita saúde e paz, isso que importa.